Fala, galera! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, e nós iremos dar continuidade à nossa maratona de revisões. Lembre-se que a gente dividiu as nossas revisões em três etapas. A primeira, nós tivemos semana passada, a nossa de hoje, ao qual nós iremos trabalhar porcentagem, tá? Um pouco mais de porcentagem, falar de juros simples e juros compostos, e na nossa próxima revisão, para que a gente passe para a apostila de número 6, nós iremos falar de função afim e função quadrática, tá certo? Então, gente, bora para a nossa revisão. O material está no Classroom, espero que todos vocês já estejam visualizando esse material, tudo bem? Material feito com todo carinho para vocês, e eu espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade e que relembrem tudo isso daí, conteúdos que nós já trabalhamos no início do ano, tudo bem? Então, vamos aqui começar a nossa apresentação e o nosso material, tá bom? Vamos lá. Bem, gente, a nossa revisão de matemática 1, ela está dividida aí em três conteúdos, tá bom? Porcentagem, tá certo? Aumentos e descontos sucessivos, tá? Conteúdo que cai bastante no Enem, onde você, aluno do terceiro ano do Colégio ISA, não vai ter dificuldade na resolução dessas questões, e trabalhar um pouco aprofundado as questões de juros simples e juros compostos, tudo bem? Então, vamos aqui para as nossas questões. Vou trabalhar bem devagar, colocando todos os detalhes, e eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida, tudo bem? Então, olha só o que é que diz a primeira questão. Preço da gasolina sobe e clientes são pegos de surpresa em Salvador. Os motoristas que circulam por Salvador são surpreendidos pelo aumento do preço da gasolina em diversos postos de combustível. O G1 circulou por alguns estabelecimentos da capital e identificou aumentos. Considerando que a gasolina sofreu dois aumentos sucessivos de 2% nas últimas semanas, isso equivale a um único aumento de. Bem, gente, vamos destacar aqui as palavras-chave para a resolução dessa questão. Então, o que foi que aconteceu? Sofreu dois aumentos sucessivos de 2%. Então, isso equivale a um único aumento de. Bem, galera, para que a gente entenda essa questão, coloquei um material para que você faça seus cálculos aqui do lado. A gente vai falar de aumentos e descontos sucessivos. Bem, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é exatamente que toda vez que eu faço um cálculo de aumentos e descontos sucessivos, então significa dizer que eu sempre irei trabalhar com o período mais atual, tudo bem? Nunca pense que dois aumentos sucessivos com a taxa percentual é só somar. Não, porque vai incidir novamente sobre o valor mais atual que existe, tudo bem? Então, a minha referência, gente, lembre-se, é exatamente o todo. E o todo, em termos percentuais, equivale a quê? Equivale ao 100%. E 100% é exatamente igual a quanto? A 1. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Toda vez que eu falar de aumento, significa que significa dizer que é um valor que é maior do que 100%. Consequentemente, maior do que quem? Maior do que 1. Toda vez que eu falo em desconto, então significa que eu vou tirar do todo. Então, eu vou tirar de quem? Do 100%. Não entendi, professor. Entendeu? Por exemplo, se essa caneta que vocês estão vendo, ela tem um valor de R$ 10, por exemplo, e ela sofre um aumento de 20%, então os R$ 10 equivale ao 100% dela, tá? O valor total dela, 100%. Se eu dou um aumento de 20%, então significa dizer que agora o valor dela passa a ser 120 o quê? Por cento, tudo bem? Então, tudo que é maior do que tudo que é maior do que 1 significa dizer que é um aumento, tudo bem? Se for maior do que 1, isso representa o quê?
aumento. E se for menor do que 1, significa um desconto, uma perca, um prejuízo. Tudo bem? Então, minha referência é exatamente referente ao 1. Não esqueçam disso, tudo bem? Então, como é que a gente faz, então, para resolver tal tipo de questão, tudo bem? Então, botar aqui, ó, um P maior que 1, significa que representa um aumento. E um P, um preço, sei lá, uma parcela menor que 1, representa um desconto. Não esqueçam disso, tudo bem? E olha só aqui como é que nós iremos resolver essa questão. Vamos lá, voltar à leitura dela, tudo bem? Então, ele deu o texto, questão característica do Enem, e ele diz que sofreu 2 aumentos sucessivos. Então, ó, aumentou. Então, significa que foi maior do que 1, foi maior do que 100%. E é importante que você consiga enxergar os termos percentuais na forma de quê? Uma expressão percentual, ela vai estar escrita na forma de P sobre 100, que isso aqui é a mesma coisa de P por cento, tá ok? Então, é importante que você recorde isso aí, que nós trabalhamos na última aula, tudo bem? Então, vamos lá. Se são 2 aumentos sucessivos de 2%, significa dizer o quê? Que o primeiro aumento, tá certo? Então, se ele aumentou 2%, então ele passou a ser quanto? 102%. E o segundo aumento, que ele colocou que também foi de quanto? Foi de 2%, então vai ser de 102%. Mas não esqueçam, esse 102% vai virar um valor atual para novamente o segundo aumento de 2%. Então, você sempre faz isso aqui na forma de multiplicação, tá bom? A regrinha é multiplicar. Aumentou 2% e depois 2%, tá ok? Então, 102% vezes 102%. Lembrando que 102% na forma de fração vai ficar o quê? 102 sobre 100 vezes 102 sobre quanto? Sobre 100. O que é que nós temos aqui? Uma multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Se eu multiplicar 102 vezes 102, vai dar o quê? 10.404. E aqui, 100 vezes 100, bota umzinho, só contar os zeros. Tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Gente, bora lembrar aqui de uma coisa. É interessante que o denominador seja igual a quanto? A 100. Então, o que é você dividir? Como é que eu encontro 100 aqui? Aqui tem 10.000, para que a gente não fique batendo cabeça, é só a gente dividir tudo por quanto aqui? Por 100, tá? Vai ficar legal demais. É muito bom multiplicar e dividir pelos múltiplos de 10. Aqui é só correr a vírgulazinha duas casas. Então, vai ficar o quê, ó? 104,04 sobre quanto? Aqui corta zero com zero, né? Dois zerinhos com dois zerinhos, vai ficar sobre quanto? 100, tudo bem? E o que é 104,04 sobre 100? 104,04 o quê? Por cento. Pronto, gente. Tá do jeito que a gente já pode fazer análise. 104,4% é maior do que 1, é maior que 100%. Então, isso aqui significa que teve o quê? Em relação ao 100%, que é o todo, é maior que 100%. Então, existia um aumento, já foi colocado. Um aumento de quanto? Um aumento de... O que foi que passou de 100%? Vai ser quanto? 4,04%, tá ok? Professor, se fosse, por exemplo, então vamos só analisar aqui, aumento de 4,04%. Então, para essa questão, sem dúvida, a gente marca como alternativa correta, letra B. É importante, gente, que a gente saiba identificar os valores na forma percentual, tudo bem? Se tivesse, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer um paralelo aqui. Se tivesse assim 1,2, o que é que representa 1,2? Seria exatamente 120 sobre quanto? Sobre 100, tá ok? E o que é isso aqui?
120%. Se a gente obtivesse, por exemplo, a resposta dessa, seria o quê? Um aumento de 20%, porque passou 20% do todo, dos 100%. Se tivesse aqui 0,75, o que é 0,75? 75%. Imagina só a finalização de uma questão. O que é 75%? É 25% a menos do 100%. Então, aqui seria o quê? Um desconto de 25%, tudo bem? Então, gente, é baseado nessas ideias que a gente vai ter a ideia de aumentos e descontos sucessivos. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, tá bom? Então, tudo bem? Vamos para a nossa segunda questão. Depois dessa explicação, a nossa segunda questão ela é bem tranquila. Não esqueça que a gente está gravando isso aí. Você pode ver essa aula a qualquer momento, no conforto do seu lar, tá bom? Olha só aí. Olha a segunda questão, tá? O que é que diz a segunda questão? Deixa eu colocar aqui ó, um tracinho para delimitar aqui, tá? Segunda. O que é que ele diz? Dois produtos com o mesmo valor de tabela são vendidos depois de dois descontos. Opa, a nossa primeira questão teve um acréscimo. Agora vai haver o quê? Dois descontos sucessivos, assim especificados. O produto A, dois descontos sucessivos, ó, dois descontos sucessivos de 30%, e o B, um desconto de 20%, outro desconto de quanto? De 40%. Tá bom? O produto com o menor valor final de venda sofreu um desconto equivalente a quanto? Bem, gente, questão interessante, tá certo? Vamos pegar aqui o A, o produto A, tá bom? E depois o B. O que foi que aconteceu com o B? Houve um desconto, tá certo? Se ele descontou 30%, então ele não vale mais o 100%. Ele vai valer agora é quanto? 70%, que é o 100% menos o 30%. Então, como foi dois descontos sucessivos de 70, de 30%, então vai ficar 70% e 70%. Então, 70% vezes 70%. Aqui é legal que você vai perceber o quê? Quem é 70%? 70 sobre 100 vezes 70%. 70 sobre 100. O que é interessante? Que o denominador apareça quanto? 100. Então, eu vou cortar um zerinho de cima com o de baixo, um de cima com o de baixo. 7 vezes 7, 49. 10 vezes 10 é quanto? 100. O que é 49 sobre 100? 49 o quê? Por cento. Gente, quando eu dou dois descontos sucessivos de 30%, equivale a um desconto de 49%? Não, gente. Isso aqui refere-se a quem? Aí vai ser em relação a 100. Então, vai ficar 100% menos 49%. Que isso aqui é igual a quanto? 51%. Tudo bem? Então, não esqueçam disso, tá? Então, no caso de A, o produto A teve um desconto de quanto? De 51%. Tudo bem? Teve um desconto de 51%. Agora, eu vou exatamente para o produto B, tá? O que foi que aconteceu? Um desconto de 20 e depois um desconto de quanto? De 40. Se eu dou um desconto de 20%, então equivale a quanto? Se eu descontei 20%, então ele deixou de ser 100% e passou a ser somente quanto? 80%. Tudo bem? Vezes. O segundo desconto foi de 40%. 40%, então, se descontou 40%, ele está equivalendo só a 60% do seu valor. Então, gente, é só isso. Professor, se tivesse agora um desconto de 20, um desconto de 40 e um aumento de 30. Então, seria bom depois multiplicar vezes 130%, tá? Então, desconto menor que 100%, menor que 1. Aumento maior que 100%, maior que 1, tudo bem? Então, quem é 80%? 80 sobre 100 vezes. Quem é 60%?
60 sobre 100. Ele, é legal esses valores porque vai ser o quê? 6 vezes 8, 8 vezes 6, 48. 10 vezes 10 é quanto? 100, que equivale ao quê? 48%. Então vai ser o quê? 100% menos 48%. 100% menos 48% equivale ao quê? Equivale a 52%. O que é isso? Significa dizer que o produto B teve um desconto de quanto? De 52%, tudo bem? Então, olha só, o produto com o menor valor final de venda sofreu um desconto equivalente de quanto? Quanto maior é o desconto, tá certo? Ele diz que ele tem o mesmo valor de tabela, não esqueçam disso, tá bom? Mesmo valor de tabela. Então, quem terá o menor valor é aquele que teve o maior desconto. E o maior desconto foi de quanto? Foi de 52%. Então, para essa questão, sem dúvida, a gente marca como alternativa correta, letra E. É de esperto. Você, aluno do ISA, o terceiro ano do ISA, é um aluno esperto, um aluno inteligente que não vai perder esse tipo de questão, tá ok? Então, é uma questão bem interessante. Eu espero que todos tenham entendido, tudo bem? Galerinha, eu vou precisar apagar pelo menos a segunda questão para que a gente possa resolver a terceira, tá bom? Então, vamos aqui apagar. Dá um tempinho aí, faça o print aí no seu celular para deixar salvo, deixar só no ponto, tá bom? Tempinho aí fazer um print. Deu tempo aí? Beleza? Beleza. Vamos aí para nossa terceira. Deixa eu apagar aqui a segunda questão. Parará, tarará, tarará, tchururu, tarará, tarará. Se fosse no quadro, só tudo no instante. Mas aqui as coisas estão melhorando é muito com essas tecnologias. Aí. Bem, gente, para a gente resolver a nossa terceira questão, apaga, pinguinho. Assim. Para a gente resolver a nossa terceira questão, nós teremos, gente, que lembrar de juros simples. Tudo bem? O que vem a ser um juro simples? Galera, o juro simples nada mais é do que um valor que vai ser obtido sobre um determinado capital, bem, um valor associado, tá bom? Multiplicado por uma taxa percentual por um determinado período de tempo. Então, a fórmula do juro simples, tá certo? Ela pode ser trabalhada de duas formas: CIT ou CIT sobre 100. C vezes I vezes T, tá bom? Essa é a fórmula do juro simples, tá ok? Onde o C representa o capital, o C representa o capital. Olha que canetinha tá até melhor, mais fininha. O C representa o capital, o I representa o quê? A taxa percentual e o T ou N, tá bom? Representa o tempo, representa o período. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês: sempre, 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 a taxa percentual e o tempo deverão estar na mesma unidade. Como assim, professor? Se a taxa percentual está ao mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa percentual está em ano, o tempo tem que ser dado em ano, tudo bem? E lembrando que na matemática financeira, um mês comercial tem sempre 30 dias, independente do mês. Todo qualquer mês, 30 dias. E o ano comercial tem 360 dias. Levamos em consideração isso, tá ok? Então, bora entender aqui a nossa questão de número 3. Vamos colocar as informações aqui, tudo bem? Assim, desculpa, já ia esquecendo. Aqui a gente faz o cálculo do juro. Na matemática financeira, o juro simples, a gente tem que fazer o cálculo também do montante. O que é o montante, professor? É o capital mais quem?
mais o juro. Então, imagina só que você vai ao banco, faz um empréstimo de um valor, o que você devolve para o banco, ou o que você pagou para quitar sua dívida é o montante, foi o capital que você pegou, mais o juro. Mas aí a gente vai lembrar o quê? Que o juro é quem? É o capital, vezes a taxa, vezes quem? O tempo. E nós podemos colocar esse C em evidência, vai ficar um mais I vezes T. Essa formulazinha aqui, ó, que eu destaquei, é exatamente a fórmula do montante. É a fórmula do montante. É exatamente o valor que, dependendo da ótica, se eu sou o credor ou eu sou o comprador, tá? Eu vou receber, ou eu vou pagar quem, ou eu vou pagar o juro, tá ok? Então, mesmas informações, mesmas variáveis. O C representa o capital, o I, a taxa percentual, e o T, o tempo. Na mesma ideia, o tempo e a taxa percentual deverão estar na mesma unidade, tudo bem? Então, vamos aqui para a nossa terceira questão. Olha o que é que ele diz. O preço à vista de uma mercadoria é R$ 130. Então, ó, à vista, uma mercadoria custa R$ 130. O comprador pode pagar 20% no ato da compra e o restante em uma única parcela de quanto? De R$ 128,96. Vencível em 3 meses, que vai vencer daqui a 3 meses, a partir do ato da compra. Admitindo-se o juros simples, então o regime aí é de juros simples, tá bom? Qual é a taxa de juro anual cobrada na venda, tá bom? Nessa venda a prazo. Então, gente, vamos colocar aqui, ó, as informações dessa questão. Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui, ó, eu coloquei aqui uma ponta bem fininha, vamos trabalhar com essa ponta fininha, né? Olha só. Então, aqui são as informações, tudo bem? Então, o que é que a gente tem aqui? O preço à vista, ó, o preço à vista, que é de quanto? Que é de, pensando que é real. Símbolo do reais, conjunto dos números reais. Não. Que é exatamente de quanto? É o cifrão. Que é de quanto? R$ 130. Tudo bem? E aí, o que foi que aconteceu? O comprador pode pagar 20% no 20% no ato da compra. Então, eu vou calcular 20% de quanto? De 130. Lembra daquela regrinha que a gente falou? Múltiplo de 10, você vai cortar zero com zero. E 2 vezes 13 vai dar o quê? 26. No caso, ele deu quanto? R$ 26 de entrada. Tá ok? Então, o que é que significa que ele está devendo? Seria o 130 menos R$ 26, que vai dar exatamente quanto? Vai dar R$ 104. Isso aí, gente, é o que ele está faltando dever, realmente. Só que ele pagou foi uma única parcela de quanto? De R$ 128,96, gente. O que é que isso aí está caracterizando? O montante. O que foi gerado, tá certo? A partir dos R$ 104, que é o que ele estava faltando dever, só que ele pagou foi R$ 128,96. Então, nós iremos aplicar exatamente a fórmula do montante. Tudo bem? No final, ele pagou R$ 128,96, que era para ser somente quanto? 104. Tá bom? O que é que a gente tem mais como informação aqui, ó? O tempo. O tempo aqui está sendo de 3 meses, tá? A gente vai lembrar o quê? Que 3 meses equivale ao quê? A 3/12 de ano. É ou não é? Então dá para dividir tudo por 3. Então, 3 meses representam um quarto de quem? Um quarto do ano. É importante que a gente lembre isso aí para colocar na fórmula, tudo bem? Então, a fórmula do montante aí, ó. Quem é o capital? Opa, o montante aqui já dá para a gente colocar. Quanto é o meu montante? R$ 128. E o que mais? E R$ 128,96. De quanto foi o capital? Capital aí foi quanto? R$ 104. Vezes um mais. O que ele está querendo é exatamente qual é a taxa de juros anual, tudo bem? Lembrar que o tempo aqui já está em ano. Aí vai ficar o quê? I
vezes 1/4, tá bom? Vou trabalhar com 1/4 de quem? De ano, tudo bem? Então, vai ficar 128,96 é igual, ó, só multiplicar 104 vezes i, 104 vezes 1, 104, mais 104 dividido por 4 vai dar 26. 26 vezes i, 26i, tá bom? Então, agora é só fazer as devidas continhas. 128,96 menos 104 é igual a quem? 26i. Aí eu vou ter o quê? Que 26i vai ser 128,96 menos 104, vai dar exatamente 24, quanto? Fazendo as continhas, 24,96. Quem é I? Vai ser 24,96 dividido por 26, tá bom? E o I, fazendo essas continhas aí, vai dar exatamente quanto? 0,96, tá? Lembra que isso aí a taxa é um ano. O que é 0,96? É só multiplicar por 100, vai ser exatamente 96, o quê? Por cento, tudo bem? E 96% a gente tem como alternativa correta para essa questão, letra A, de eu entendi tudo. Tudo bem? Então, uma questão bem feita. O que é chato na matemática financeira é exatamente essas continhas, tudo bem? Mas virão outras questões aí em que mais vai haver a questão da análise do que propriamente as questões de cálculo, tudo bem? Você não vai poder perder uma questão dessa, tudo bem? Então, beleza? Faz aí o print da questão. Espero que vocês tenham entendido tudo, beleza, gente? Valeu? Vamos aí para a nossa próxima questão. Enquanto isso, eu quero que vocês façam o print aí do cálculo, tá bom? Beleza? Vamos lá. Próxima questão, tá? Questão de número 4, questão do Enem. Tudo bem? Gente, para que a gente entenda a quarta questão, é necessário que a gente entenda o que é um juro composto, tá bom? O juro simples, a gente viu que é o juro ciclo, é aquele juro fixo, gente, tá? Aquele é um juro que só vai existir, só vai ter uma ideia, a gente só vai ter ideia do juro simples quando os tempos, o período, ele for unitário. Um mês, um ano, um dia, uma semana. Então, a partir daí, não vai existir, tá bom? Em qualquer transação comercial e financeira, a ideia do juro simples, porque ele é um juro fixo, tá bom? Por exemplo, se eu pego emprestado no banco R$ 100, por exemplo, a uma taxa de juro de 10%, significa dizer o quê? Que daqui a um mês eu vou pagar quanto? R$ 110. É os 100 que eu pedi emprestado, mais 10% de 100. Fica sendo 10. Então, aquilo é o montante, o capital 100, mais o juro, que é 10% dos 100. Aí, no segundo mês, a regime de juros simples, o juro é fixo, então eu pago 120, depois 130 e assim por diante. No juro composto, não, gente. No juro composto, é juro sobre juro. É o que ocorre nas transações financeiras, tá bom? Que a gente conhece. Se eu pego R$ 100 emprestado em um banco a uma taxa de 10% ao mês, então significa dizer que no final do primeiro mês, tá bom? Hoje imagine só, o dia 1 dia X. Daqui a um mês, 30 dias, eu vou exatamente pagar os 100 mais os 10%, 110. Observa que igualou ao juro simples. Já no segundo mês, se eu não pagar, vai incidir 10% em cima de quanto? Do 110, que vai ser exatamente R$ 11. No final do segundo mês, eu vou já pagar 121. Lembra que lá no juro simples era 120. Então, observa que no juro composto, eu vou ter sempre a ideia de juros sobre quem? Sobre o juro, tudo bem? Então, a fórmula do juro simples, do juro composto, desculpa, é o quê? É o montante, já calculo direto o montante, é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a quem? Elevado a n. O C representa o capital, o I taxa percentual e N o tempo, o período, tá? Então, isso aí eu vou trabalhar valores futuros. Só que eu também posso trabalhar valores que eu irei adiantar. Eu posso estar adiantando, tá certo? Eu posso estar reduzindo o meu período. Como assim, professor?
Existem questões que a gente tem de cálculo de valores à vista, compras à vista, ao qual eu vou prever um valor, só que antes de terminar esse período do pagamento por exemplo, desse empréstimo ou financiamento, eu consigo reduzir. Então, eu vou mexer exatamente com esse N, tá bom? Então, se eu estou fazendo uma compra em 10 prestações, por exemplo, na oitava eu quero pagar logo todas as outras. Então, significa que a nona prestação você vou pagar atualmente, a nona prestação eu puxo um mês anterior, que seria a data de vencimento, e o décimo viria puxar 2 meses, adiantar 2 meses. Então, eu trago um valorzinho negativo. Eu faço, ao invés de multiplicar, eu faço é o quê? Dividir, tá bom? Então, enquanto isso daqui eu vou fazer cálculo de previsão de valores futuros, nas compras à vista, eu vou diminuir, tá? Então, ao invés de ser multiplicado por 1 mais i elevado a n, nas compras à vista, eu vou ter que o montante, tá? Seria C vezes 1 mais i elevado a n. Isso aqui seria um somatório, tá certo? De todos os valores de n igual a 1 até um enésimo valor, tudo bem? Então, essa é a ideia de compras o quê? À vistas. Você vai entender tudo direitinho, não é uma coisa difícil, tudo bem? Mas vamos embora para a nossa questão, tá? Vamos pegar aqui para destacar. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Vejam, nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor, naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. O valor presente P é submetido a juros compostos, com a taxa I, por um período de tempo N. Produz um valor futuro V determinado pela fórmula. Então, tudo que nós falamos está exatamente aí. Ele deu simplesmente a teoria da definição do que vem a ser o juro composto. Só que aqui a gente colocou capital, né? Olha só, olha o problema. Então, ele explicou tudo sobre isso aqui, tá bom? Ele diz, ó, em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais, ó, 60, aqui é o período, ó, 60 parcelas fixas mensais ao valor de quanto? R$ 820. Há uma taxa, o I, de 1,2%, 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela. Então, ó, junto à 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25%. Então, desconto seja maior que 25%. O valor do valor da parcela. Utilize 0,2877 como aproximação para LN de 4/3 e 0,0131 para aproximação de LN de 1,0132. A parcela, a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é. Gente, então significa dizer que ele paga a prestação está na 30ª prestação de R$ 820, então ele quer adiantar uma parcela. Só que essa parcela que tem que ser paga tem que ter um desconto que seja maior do que 25% do valor da prestação, que é de 820. Então, observa que ele vai adiantar, tudo bem? Ele vai antecipar essa prestação, tudo bem? Então, galera, olha só aqui, ó. Como é que a gente vai resolver essa questão, tudo bem? O que é que nós vamos ter aqui, ó? Que a prestação, botar assim, a prestação antecipada tem que ser menor do que os R$ 820, que é o valor da prestação, menos 25%, tá certo? Dessa prestação que é de quanto? 820, tá bom? Isso aqui é só para que a gente entenda, tudo bem? Que a gente já podia ter feito direto, mas a gente está fazendo bem devagar. A prestação antecipada vai ser, eu posso colocar aqui em evidência o 820, tá?
Aqui vai ficar 1 menos 25 sobre quanto? 25 sobre 100. Não alterou nada. Então, a prestação antecipada vai ser menor do que 820 vezes. Vou botar aqui, ó, embaixo é o 100, né? Aquela continha número inteiro com fracionário. 100 vezes 1, 100 menos 25, 75 sobre 100. Tudo bem? A gente pode simplificar aqui tudo por 3, tá bom? Já dá para a gente ter ideia. Então, a prestação antecipada vai ser menor do que 820 vezes 75. Não, a gente vai dividir tudo por 25, para ir lá logo direto. Presta atenção, meu filho, 25. Deixa eu apagar aqui. Não apago tudo, não. Aqui a gente vai simplificar tudo direto por 25, que vai dar exatamente quanto? 75 por 25 vai dar 3. 100 por 25 é quanto? 4. O que é 3 quartos? 75%. Então, a prestação tem que ser menor do que 75% do valor da prestação, que é de 820 o quê? Reais. Tá aí, gente, foi o que ele falou, ó, tá aqui, ó. Desconto seja superior. Então, o desconto, tá, a prestação tem que ser menor do que 75%. Se ele está um desconto de 25%, então vai ser 75% da prestação. Tudo bem? Então, foi isso que eu quis fazer, tá? Só para a gente estar comentando exatamente tudo isso que a gente está falando nessa aula, tá ok? Então, gente, o que é que vai acontecer? A prestação, tá certo? Antecipada vai ser igual a quanto? Vai ser igual aos 820 reais. Eu vou antecipar, então, ao invés de multiplicar, eu vou o quê? Dividir 1 mais. A taxa é de quanto? A taxa é de 1,32%. 1,32%, que é igual a 0,0132. Tá ok? Tudo bem? Então, 1 mais 0,0132. Pã. Isso aqui é elevado a quanto? Elevado a n, que é exatamente o que eu quero, ó. Tá? Eu quero saber a partir da 30ª, o tempo, qual a parcela dada em tempo. Tudo bem? Então, a prestação antecipada vai ser de quanto? 820 sobre 1,0132 elevado a quanto? Elevado a n, tudo bem? Então, galera, tá aí. Exatamente agora nós iremos começar a resolver nossa questão. Então, o que é que a gente quer? Que esse 820, essa prestação antecipada, sobre 1,0132 elevado a n, tá bom? Seja menor do que quem? 3 quartos de quem? 3 quartos de quanto? Vou botar entre parênteses. De 820. Tudo bem? Então, de cara aí, a gente pode cancelar 820 com 820. Vai ficar 1 sobre 1,0132 elevado a n é menor do que 3 quartos. Tá bom? Gente, o que é que nós temos como informação aqui? ln de 4 terços e o ln de um valor de 1,0132, que é exatamente o que está aqui, ó. Tá? Então, é interessante que aí, ó, como é que eu faço aqui? Eu inverto, mas lembra que ao inverter uma fração na desigualdade, eu também mudo o sinal, tudo bem? Como é que vai ficar isso aqui? 1,0132 elevado a n, não é menor? Passa a ser o quê? Maior, não é 3 quartos? Agora fica sendo quem? 4 terços. Gente, e agora eu irei aplicar o ln dos dois lados, propriedade dos logaritmos. Se duas expressões são iguais, é porque seus logaritmos também serão iguais. Então, ln de 1,0132 elevado a n, pelo amor de Deus, não confunda esse n com esse n, que é o logaritmo natural, aqui n é o expoente, maior do que o ln de quem? De 4 terços. Como é um logaritmo neperiano, por propriedade, isso aqui vai ficar, esse nzinho tá aqui, ó, vai lá para frente, por propriedade dos
logaritmos, tá bom? Então, vai ficar N vezes o ln de 1,0132 maior do que ln, vou já substituir, 4 terços. Tudo bem? ln. Bem, quanto é o ln de 1,0132? Ele diz, ó, e 0,0131 com uma aproximação para o ln de 1,0132. Então, vai ficar n vezes 0,0131 maior que. Quanto é o ln de 4 terços? Utilize 0,2877 como aproximação para o ln de 4 terços. Então, 0,2877. Então, n é maior do que 0,2877 dividido por 0,0131. Fazendo as continhas, o n vai ser maior do que 21,96. Então, olha só aqui a resposta como fica. Lembra que o n é a prestação, tudo bem? Então, a partir da 30ª, observa, ó, junto com a 30ª. Então, significa que vai ser feito o quê? Eu vou somar a 30ª prestação, mais quem? 21,96 tem que ser maior, não é o número inteiro? Então, o número inteiro mais próximo dela e maior vai ser com quem? A 22ª. Então, 30 mais a 22ª a partir dela. Então, vai dar exatamente a 52ª prestação. E para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra C, tá bom? Uma questão do Enem, gente. Eu considero essas questões a questão mais bem elaborada até hoje, que envolve tanto logaritmo, quanto função, quanto juros compostos, tá bom? Função exponencial, tem tudo aí nessa questão. Uma questão belíssima, tá? Tenho certeza que vocês entenderam e que não é todo aluno que resolveria uma questão dessa, mas você, aluno do Colégio ISA, não vai ter problema nenhum na resolução dessa questão, tá ok? Então, galera, questão magnífica, questão muito boa. Tempinho aí para vocês fazerem o print da questão, tá bom? Para a gente passar para a nossa última questão, tá bom? Lembrando que nossa próxima revisão, função afim, função quadrática, tá bom? Aí a gente finaliza e vamos começar a apostila de número 6, tá bom? Já estou com elas em mãos, tá bom? Um abração aí para todo mundo mesmo. Muita saudade de vocês. E a nossa vitória está chegando, tá bom? Vamos para a nossa quinta questão. Gente, olha só aí. Ih, mas tá pequeno. Olha só, um empréstimo foi feito à taxa mensal de I% usando juros compostos em 8 parcelas fixas. Opa, foi aí em 8 parcelas. Aqui não, não é essa aqui não, é o destaque. Em 8 parcelas fixas e iguais a P, tá bom? O devedor tem a possibilidade de quitar essa dívida, opa, antecipadamente, a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar no ato a sexta de pagar a sexta parcela. No ato de pagar a sexta parcela. A expressão que corresponde ao valor total, que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é. Gente, o que é que essa questão está dizendo? Que foram feito um empréstimo, tá, em 8 parcelas. Dessas 8, ele pagou a quinta, chegou a pagar a quinta parcela, e também pagou quem? A sexta, tá bom? Então, pagou as duas juntas. E ficou faltando, no caso, a sétima e a oitava prestação. E ele quer saber qual é o valor, qual a expressão corresponde ao valor total pago pela quitação. Lembra que houve aqui, ó, houve uma antecipação, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui nessa questão? A quinta parcela, a sexta parcela, a sétima parcela e a oitava parcela. Ou não vou botar a parcela não, que ele chamou de P, tá? Eu vou ter que escrever parcela, sexta parcela, sétima
parcela, oitava parcela, tá? Já era para ter feito, é bem bonitinho. Então, gente, a quinta parcela, ele pagou P. A sexta parcela, ele também pagou P. A sétima tem uma prestação P e a oitava parcela P. Só que foi o que aconteceu. A sexta parcela foi paga junto com a quinta. A sétima foi paga exatamente junto com a sexta. E a oitava também foi paga aqui, ó. Bora. Oh, oh, oh. Então, o que foi que aconteceu? A sexta parcela eu adiantei, foi pago o mesmo valor. Ele diz, ó, após a quinta, resolve quitar, no ato também pagou a sexta. A sétima adiantou um mês e a oitava adiantou o quê? 2 meses, gente. Então, como é que a gente vai fazer aí? Então, tá faltando a sexta, a sétima e quem? E a oitava, tudo bem? Só que ele diz, ó, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela, tudo bem? Então, a quinta, tá bom? Foi paga junto com a sexta. Então, a sexta parcela, ele pagou o quê? P. Deixa eu botar aqui, P. Tá bom? Aqui, a sexta parcela. Mais o que foi que aconteceu com a sétima parcela? P, só que ele adiantou um mês. Então, 1 mais I elevado a quanto? A 1. Eu faço é dividir. Ele, ó, adiantou um mês a sétima parcela. E a oitava seria o valor P sobre quem? 1 mais I, estou adiantando, só que a oitava parcela foi adiantada em quantas parcelas? Duas. Ah, gente, então ficou chocante. Então vai ficar P mais P sobre. Observa que aqui tem a taxa percentual 1 mais I sobre 100 elevado a 1, que é a mesma coisa do P, mais P sobre 1 mais I sobre 100 elevado a quanto? A 2. Só que, observa que eu posso colocar o P em evidência. Vai ficar 1 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100, mais 1 sobre 1 mais I sobre 100. Isso aqui é elevado a quanto? A 2. Olha só, gente, como ficou legal. Então, para essa questão, sem dúvida, a gente marca como alternativa correta a letra o quê? Letra A, de armaria. Ou questão massa. Tudo bem? Então, observe, foi uma questão do Enem, onde ele falou de antecipação, tá ok? Então, gente, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou lá no grupo. Desejo tudo de bom para vocês. Deixa eu voltar para cá, deixa eu olhar para vocês. Desejo tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Fiquem em paz. Estou lá no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, podem perguntar. Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.